Você acha que a população brasileira ela está se interessando mais por política, está estudando mais antes de decidir? Essa é uma questão complexa. Acho que, de um lado, você tem toda a razão, que as pessoas hoje sabem, tem, ao menos de forma geral, a composição dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, mas não necessariamente sabem as atribuições do STF e bem como o teor das suas decisões. Isto porque as fake news, que hoje ocupa, infelizmente, grande parte das redes sociais, da circulação das informações, são informações falsas, por exemplo, colocam o STF como se fosse um tribunal sem nenhum critério, quando nós sabemos que o STF, de acordo com o artigo 102 da Constituição, é o guardião da Constituição. E a Suprema Corte Brasileira, ela é essencial para a manutenção da democracia e tem colocado isso em prática, como nos últimos anos, em momentos tão difíceis como nós estamos vivendo. Eu acho que esses momentos são os mais complexos da história do Brasil republicano. Agora, o interesse por política, ele varia ao longo, muitas vezes, de um mês, de um semestre, de um ano. As pessoas, ora, se interessam mais. Se nós olharmos, vamos, 2013, né? Todos aqueles acontecimentos que ocorrem em várias partes do Brasil, aqui no estado de São Paulo também, depois o movimento do impeachment 2015 e 2016, processo eleitoral de 2018. Agora, você não tem uma relação contínua desse interesse. Agora, que as pessoas querem entender um pouco mais de política, querem. O desafio, e você fez referência a um campeão de voto, é que nós temos um sistema eleitoral que acaba criando um distanciamento do eleitor do seu representante e também, paradoxalmente, do representante com seu eleitor, que é o sistema proporcional. O sistema proporcional tem os chamados campeões de voto, que acabam puxando, com algumas alterações nessa eleição que vai ter, mas acaba puxando uma série de outros que não foram tão bem votados como o campeão de voto. Então, muitas vezes o campeão, em outros momentos eleitorais no Brasil, o Enéas, chegou a levar mais 5 parlamentares do antigo Prona para Brasília com seus votos, né, aqui em São Paulo. Então, essa é uma questão que tem de ser resolvida. E como poderia ser resolvida? Com um voto distrital misto. Todas as grandes democracias têm o voto distrital, ou puro ou misto. Eu prefiro o misto, que significa que em cada distrito do estado de São Paulo, você sabe quem é o deputado eleito por aquele distrito. E o deputado sabe quem são os seus eleitores, que são justamente os eleitores daquele distrito. E você combina no mesmo voto um partido que você quer escolher, que não necessariamente é o do deputado do distrito que você está optando. Sendo assim, há um equilíbrio de representação, garantindo, inclusive, a representação das minorias. Então, a questão do chamado puxador de votos passa por isso, pelo sistema proporcional, que foi criado, vale lembrar, há 90 anos atrás, quando surgiu a Justiça Eleitoral, o Código Eleitoral está no Código Eleitoral de 1932, porque até então, ou no Império, no Segundo Reinado, ou na Primeira República Brasileira, o voto era distrital. Lembrando que era um voto muito restrito, poucos votavam. Na República ampliou um pouco mais o voto, mas as mulheres não votavam, o voto não era secreto, só a partir de 32 que as mulheres votem, podem ser votadas, e teremos o voto secreto. Mas aí veio o voto proporcional, porque antes era o voto distrital, né? Então, a questão que se coloca é que esse fenômeno, vamos chamar entre aspas, desapareceria, e eu defendo o voto distrital misto, que eu acho que qualifica a representação política. Mas, professor, eu fico pensando aqui, o sistema ele tende a se proteger, né? A gente haja vista aí a questão da reforma administrativa tão necessária para o Brasil, que tem um estado inchado, custa muito, tem juízes aí ganhando mais de R$ 100.000 por mês, acumulando penduricalhos, e não é diferente no legislativo. Altos salários, verbas imensas de gabinete, que não entra na reforma administrativa, mas pode entrar numa reforma política. Você acha que isso pode acontecer, essa questão? Eu acho muito mais justo também a questão do voto distrital, tendo em vista que a atuação do político, ela tende a ser regional, né? Resolver o problema daquela região, problema, por exemplo, da ponte, da ligação seca entre Santos e Guarujá. A gente fala de história, né? Essa talvez seja a história mais antiga. Ter um túnel ou uma ponte já virou promessa de novo, né?
Promessa de ponte por parte do governo do estado, de túnel por parte do governo federal com a privatização do porto. Enfim, você acha que isso é realmente possível, uma mudança dessa? Olha, eu acho que se a população tiver consciência política, porque tem de lembrar, eu saí dando uma coisa fundamental, sempre tenho um exemplar aqui da Constituição, né? Nós temos o grande instrumento da democracia, que é o voto. Toda essa estrutura ela é montada, em parte dessa estrutura, ao menos pelo Legislativo, né? Que aprova as leis, as reformas, a reestruturação do Estado. Isso passa tudo pelo Congresso Nacional, das questões da União, evidentemente, fundamentalmente, né? Então, o eleitor tem um instrumento que é o voto. Então, na medida em que ele depois fala, mas esse Congresso é isso, é aquilo, mas esse Congresso está lá, entre outras razões, porque você escolheu. Ou você deixou de votar, ou votou em qualquer um, e na segunda-feira você nem lembra em quem votou no domingo, como normalmente ocorre no Brasil. Então, nós temos uma questão que me parece fundamental. O eleitor brasileiro se preocupa fundamentalmente com o executivo, com o prefeito, com o governador e com o presidente da República. O vereador, eventualmente, ele lembra um pouco mais, porque está na sua cidade, mas não dá muita importância. Deputado estadual, aí, no dia da eleição, ele liga para um amigo, para um parente, pergunta para alguém, pô, você tem um cara legal aí para a gente votar para estadual? Ele nem sabe onde fica a Assembleia Legislativa, nem sabe as atribuições do deputado estadual. Idem em relação ao deputado federal, né? Pô, você tem um bom candidato aí? Para senador ainda ele dá alguma atenção, mas também escolhe na última semana. E sem saber se efetivo qual é o que pensa aquele senador. É mais por uma afinidade da propaganda, de alguma vez que ele viu o senador falar sobre A, sobre B, sobre C. Então, enquanto o eleitor brasileiro não entender que o legislativo é tão importante como o executivo, nós teremos uma situação que o executivo faz o que quer, porque o legislativo não consegue, isso em tese, hein, não consegue nem fazer uma ação óbvia que está na Constituição, que é de fiscalizar o executivo municipal, estadual ou federal. A fiscalização ela é fundamental. E, claro, tem iniciativa de leis, acompanhar o andamento da administração pública, dialogar com a população. Então, é necessário que o eleitor entenda. É tão importante escolher o presidente da República como escolher, por exemplo, um deputado federal.